Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like, inscreva-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que querem dar um golpe na nossa democracia. Então se inscreva no canal, junto nós somos mais fortes, certo? A casa do Sérgio Moro está despencando. Exatamente isso que você ouviu. Não está mais caindo, está despencando. É a casa do juiz ladrão de Curitiba, Sérgio Moro. Exatamente. Aquele juiz idiota que condenou o Lula. Sem prova, inventou prova, mentira, só para eleger o Bolsonaro. Para eleger o patrão dele, porque depois ele foi ser ministro do Bolsonaro. Esse mesmo, a casa dele está desabando. E agora o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Dias Toffoli, determinou a abertura de um inquérito contra esse ex-juiz ladrão de Curitiba, Sérgio Moro, do União do Paraná. E não foi só ao Sérgio Moro, há também aos procuradores do Ministério Público Federal. O procedimento deve apurar as denúncias apresentadas pelo Tony Garcia. O Tony Garcia é um ex-deputado estadual lá do Paraná, que o Sérgio Moro arrumou um processo, condenou ele, depois acharcou ele e fez ele de agente infiltrado para investigar, para gravar pessoas, inclusive o governador, exatamente, o governador do Paraná, inclusive o governador do Paraná. Agora, essas gravações, tudo ilegalmente, e a trajetória teria sido traçada para obter provas contra protegido pelo fórum por prerrogativa de função, portanto, fora da alçada da Justiça Federal. E o acordo faria parte do termo de declaração premiada firmada pelo Tony Garcia para reduzir a sua pena. Ele chegou a ser condenado a 6 anos de prisão por fraude em consórcio. Pena posteriormente substituída por prestações de serviço à comunidade. Uma das autoridades que teriam sido gravadas clandestinamente foi justamente o que eu falei, o governador Beto Richa do Paraná. Isso em junho, o Supremo Tribunal Federal autorizou que o Tony Garcia fosse ouvido sobre o caso pela Polícia Federal. E o ex-deputado teria apresentado à Polícia Federal documentos sobre encontros entre ele, o juiz ladrão de Curitiba, Sérgio Moro, e também procuradores, inclusive o tal de Dallagnol. E após a colheita de provas, o delegado responsável pelo caso da Polícia Federal opinou pela necessidade de abrir um inquérito para aprofundar apurações da acusação. E a denúncia feita pelo Tony Garcia permaneceram abafada na 13ª Vara Federal de Curitiba por mais de 20 anos.
elas apenas vieram a público após a entrada do juiz Apio na 13ª vara. Aí veio a público essas falcatruas do genocida, desse genocida não, é genocida também, desse juiz ladrão de Curitiba, ex-juiz ladrão, o Sérgio Moro. Agora, ao determinar a abertura de inquérito contra o senador, o juiz, o ministro Dias Toffoli, acatou um pedido da Procuradoria-Geral da República, que considerou ter havido coação ilegal no curso da delação premiada do ex-deputado, o Tony Garcia. E a decisão do ministro do Supremo Tribunal, Dias Toffoli, ainda suspendeu os processos sobre o Tony Garcia em outras instâncias, como a Justiça Federal do Paraná também. Agora, o ex-juiz ladrão de Curitiba, da 13ª vara, o tal de Sérgio Moro, por sua vez, ele nega todas as irregularidades. Nega tudo, ele nega. Por quê? Agora, por que ele nega? Porque ele sabe que se ele for réu confesso, ele não tem defesa. Então ele tem que negar. Não tem jeito. Agora, não tem escapatória, porque o Tony Garcia tem prova suficiente para botar o Sérgio Moro na cadeia. E não é só o Tony Garcia. Tem também aquele outro advogado que também foi chantageado pelo Sérgio Moro e pelo Dallagnol, e ele fugiu para a Espanha. Está na Espanha até hoje. Porque a máfia, a quadrilha do Sérgio Moro estava perseguindo ele. E ele não era bobo nem nada, pegou a família dele, mandou todo mundo para a Espanha e também fugiu para a Espanha. Porque ele tem cidadania espanhola, quer dizer, ele é espanhol também. Entendeu? Agora, todos nós sabemos que o Sérgio Moro é bandido. Agora não dá para entender como um cara bandido desse, topeira do jeito que ele é. Porque ele é topeira. Como foi que ele conseguiu entrar no concurso para juiz? Será que a justiça ainda não se tocou e deveria investigar isso? Porque ele é muito topeiro, ele não sabe falar, ele não sabe gramática. Então, eu não entendo como ele passou no concurso para juiz. A gente sabe que tem uns cambalachos, mas tem cambalacho com pessoas competentes. Agora, o Sérgio Moro é um incompetente. Ele só agiu desde o começo, quando ele entrou como juiz, ele já cometia crime. Aí, quando entrou na Lava Jato, aí desembestou o galope de crimes. Agora, esse processo sobre o Tony Garcia, o Sérgio Moro não tem como sair fora. Vai perder o mandato de senador e também vai para a cadeia. E é justamente isso que eu estou esperando.
para ele ver como é bom ir para a cadeia. Porque ele colocou o Lula, ele prendeu o Lula para o Lula não sair candidato a presidente para poder eleger esse genocida Bolsonaro, que também cometeu vários crimes, inclusive a tentativa de golpe de Estado. A tentativa de golpe de Estado, porque no dia 8 de janeiro de 2023, eles fizeram aquele ato de terror na Praça dos Três Poderes, para dar um golpe de Estado que já estava tramado pelo Bolsonaro. Já estava tudo organizado por ele. O golpe de Estado para implantar no Brasil uma ditadura militar. Só que ditadura militar nós já tivemos. Ele esqueceu disso. E nós não queremos mais ditadura militar no Brasil. Nós sentimos na carne o que é ditadura militar. Isso também fica claro para muitos desses caras que diz que é de esquerda e apoia o Bolsonaro. Dão até entrevista nas redes sociais, nos canais, elogiando o Bolsonaro. Inclusive teve um que diz que para competir com o Lula, só o Bolsonaro mesmo. E esse pessoal eu conheço bem, muito bem. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Nunca mais ditadura militar no Brasil. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Então inscreva-se no canal. Junto nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.